A paz do Senhor, amada igreja, eu sou o profeta Danilo. Venho nessa madrugada trazendo uma palavra de alerta do Senhor para todos nós. Jesus Cristo diz em Lucas 18:8: Por acaso, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Eu peço muito a Deus que essa palavra seja para o pós-arrebatamento, para o retorno depois dos 7 anos, porque se ela for para antes, é uma dura realidade para nós. Sabemos que conforme Joel 2:28, como está escrito que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos profetizarão, e os vossos velhos sonharão, e sobre os vossos jovens eu derramarei visões, significa que estamos nessa hora. O derramar do Espírito está para chegar no nosso meio, já está começando. Mas não é um derramar de loucura, de gritaria, de euforia, de ondas de fé, como se pensa no meio do povo gospel, do povo evangélico, do povo crente. Não é esse mover. É um mover silencioso, um mover de restauração dos altares caídos, dos pilares e dos alicerces da igreja. Que pilares são esses? Que alicerces são esses? Que altares são esses? Santidade, oração, monte, palavra, volta ao primeiro amor. É isso que o Espírito Santo vai trazer no nosso meio, um renovo, uma unção de santidade, uma unção de ousadia na palavra, não na euforia da gritaria. Não, será silencioso no nosso meio. E aquele que se santificar, aquele que buscar com toda a sua vontade, encontrará o Senhor, enquanto ainda se pode achar. Igreja amada, o silêncio dessa liderança religiosa do país é assustador e ao mesmo tempo entrega a sua corrupção e o seu conchavo com os corruptos do país, com essa corja que tomou nosso país de assalto há muitos e muitos anos. Nós precisamos orar, ajoelhar, nos arrepender, chorar, clamar e lamentar por este país. Não podemos ficar nesse silêncio que muitos estão, que é preocupante. Somente uma pequena parte com os seus interesses é que se manifesta. Mas a igreja, a única que clama pela justiça e pelo verdadeiro reino e governo sobre essa terra, está calada. Levante-se, igreja do Senhor, em arrependimento e santidade. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo, nas casas, nas ruas, nas praças, no trabalho, na escola, nos ônibus, no metrô, no avião, seja onde for, pregue a palavra. Pregue a palavra do Senhor Jesus Cristo, o evangelho do reino, que apresenta um rei e um reino onde somos servos. Não um evangelho de ofertas, um evangelho de prosperidade, um evangelho de segunda ou terceira opção. Pregue a verdade, fale de Jesus Cristo em tempo e fora de tempo, pois estamos na última hora, precisamos nos arrepender. Me arrependo todos os dias. A igreja precisa voltar a jejuar, a se humilhar, a clamar, a colocar cinza na cabeça, pano de saco no coração. Eu nesse momento estou de jejum e peço ao Senhor que venha influenciar muitas e muitas pessoas para que se voltem em arrependimento, em clamor, urrando entre a porta e o altar. Levantem-se, profetas do Senhor. Você que sabe que tem um chamado especial de Deus, você que sabe que é escolhido pelo Senhor, seu coração queima nesse momento, atenda ao chamado do Senhor, busque diligentemente, tenha apenas um foco, pare de ter vários focos, várias oportunidades, busque somente o Senhor. Não há mais tempo para corrermos atrás de qualificação, de estudo e teologia, quando na verdade precisamos dar frutos que vão ser permanentes. Nós temos fechado as portas do céu para muitas pessoas e infelizmente temos vivido a inversão da palavra, de quando Jesus Cristo diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No caso, sua igreja, temos visto o contrário. As portas da igreja não têm prevalecido contra o inferno. Essa é a realidade do Brasil e temos visto desde o governo para baixo aprovação e tentativas desmascaradas de aprovação de leis contra nossas crianças, contra a família, invenção de várias e várias leis para no fim legalizar a pornografia, a pedofilia,
e o fim da família, buscar cada vez mais maldição para a nossa terra, para nossas casas. Essas doenças que temos visto, ainda que geradas por poderosos, por pessoas que agem a despeito do nosso governo, tem poder para isso, ainda que gerada por eles, é um instrumento de juízo de Deus para a nossa nação. E nós não temos orado, não temos clamado, não temos feito aquilo que necessitamos de fazer, que precisamos muito fazer, que é buscar o Senhor, a sua graça e clamar pela misericórdia por esse país. Eu oro nesse momento, Deus, pelo poder do nome de Jesus Cristo, com total reverência, pedindo por sua misericórdia que eu entro no Santo dos Santos. Espírito Santo, traduz minhas palavras agora. Fala para Deus aquilo que anseia meu coração e o coração do meu irmão, que é chamado, que é escolhido por profeta do Senhor para essa nação. Pai, volte-se para nós, mude a nossa sorte, mude a nossa história, gera em mim e nos meus irmãos arrependimento verdadeiro, que precisamos ter, que precisamos viver em arrependimento e quebrantamento, coração quebrantado, humilde, humilhado na sua presença, não buscando aquilo que é para nós, mas aquilo que é para o seu reino, que é para o próximo. Gera em nós, Deus, um sentimento altruísta, um sentimento de amor pelo próximo. O brasileiro precisa voltar atrás, Deus, precisa ser amoroso para com o próximo, precisa deixar de ser egoísta no trânsito, sem educação, ou pensar que vai defender a sua família a despeito do coletivo. Não, nós temos que defender todo mundo, principalmente a família, mas todos nós. Dar lugar na fila de banco, dar passagem, respeitar as prioridades. Deus, pelo poder do nome de Jesus Cristo, purifica nossa casa, purifica nossa igreja, purifica os teus servos. Levanta os teus servos, Senhor, e nos perdoe. Nos perdoe por nossa negligência, pelo nosso silêncio, pelo nosso joelho intacto, sem nenhuma ferida de tanto estar de joelhos. Nos perdoa porque não clamamos mais. Nos perdoa porque, assim como em Juízes, quando diz que Josué e aquela geração de vencedores morreu, levantou-se uma outra geração que não conhecia o Senhor. Infelizmente, nós temos sido essa geração no Brasil. Uma geração que não tem intimidade com o Senhor, que sequer sabe qual é a vontade do Senhor, que se levanta pela manhã na independência e faz o que quer, não pergunta ao Senhor o que quer. Deus, perdoa-nos por nossa independência, por nosso pecado. Perdoa-nos por ter decaído tanto como Igreja Santa do Senhor. Perdoa-nos, Deus, por sermos tão fracos diante do pecado, diante do inimigo. Perdoa-nos porque nós somos falhos e admitimos e cantamos que permanecemos nessa falha. Nos iludimos pensando que, mesmo sendo assim, o Senhor nos ama. Quando em Salmos o Senhor diz que odeia o perverso e o pecador contumaz. Deus, tem misericórdia de nossas vidas, Senhor. Tem misericórdia da minha família, da minha casa, da minha parentela, do meu povo, Senhor. Tem misericórdia do nosso povo brasileiro sofredor. Existem muitos que ainda não sabem da verdade. Me levanta, Deus, para ser um instrumento do Senhor nesse país. Eu espero, Deus, em Ti, pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém.